Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Presidente, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, muito obrigado. Presidente, vamos bater um papo então, Lógico. falar sobre alguns pontos importantes aí do partido, da política, eleições do ano que vem, Lógico. temos vários assuntos aí para tratar. Vamos começar falando sobre a delação de Mauro Cid, né? A delação que ele fechou há mais de um mês já, né? Do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Várias revelações têm saído, né, dessa delação, ainda em sigilo, a gente não tem detalhes. Como que o PL tem visto essas revelações que estão saindo contra o ex-presidente? Nada que implique o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada ilegal. O Cid, o Major Cid, ele está se defendendo porque é um exagero mantê-lo preso todo esse tempo, mantê-lo nessas condições. O que aconteceu foi esse problema de vacina, uma bobagem, que o Bolsonaro nem tomou conhecimento. Então, o grande problema nosso hoje é que o Poder Judiciário, principalmente o TSE, fica querendo arrumar defeito no Bolsonaro. Eles não vão conseguir jamais. O Bolsonaro é um homem honesto. Eles deixaram o Bolsonaro inelegível, sem ter um processo, só porque ele falou para os embaixadores que era contra as urnas atuais, contra o sistema de votação atual, e aí deixaram ele inelegível. Isso ainda pode mudar, Marcela, porque nós temos mais 3 anos pela frente até a eleição. Mas como vai mudar? Podemos mudar, nós vamos recorrer para o Supremo. O Supremo pode mudar. Nenhum cidadão no Brasil achou que o Lula ia ser candidato a presidente de novo. Todos nós sabíamos que ele ia sair da prisão, mas não queria ser candidato. Nem ele, nem a Gleice, nem o advogado dele imaginava isso. Ninguém imaginava isso. E o Lula saiu, ficou 500 dias preso, saiu, foi candidato a presidente e ganhou a eleição. As coisas mudam. No Brasil, as coisas não funcionam como no mundo. E, bom, o senhor falou da questão da investigação relacionada à carteira de vacinação. Tem, né, Uma bobagem. Mas o senhor acha que teve a adulteração mesmo da carteira? Não, eles podem, não sei se eles fizeram alguma coisa irregular, o Cid, eu não tenho conhecimento se ele fez alguma coisa irregular. Mas isso é uma bobagem. Isso ele ia viajar, pega a carteira aí. Quer dizer, uma bobagem. Tá errado, tá errado. Agora, mandar entrar na casa do Bolsonaro, ex-presidente da República, eles têm cometido várias irregularidades no Poder Judiciário. Isso vai custar caro para eles no futuro. E a história das joias, né? A própria Veja revelou que o tenente-coronel teria dito, né, nessa delação premiada, que entregou o dinheiro de uma das joias, de um dos presentes, na casa acho que foi o relógio, em mãos para o ex-presidente. O senhor acha que o tenente-coronel está mentindo em relação a isso? Não, eu acho que o Bolsonaro mandou vender a joia, porque a joia era dele. A joia era dele. Ele tinha aquilo como dele, um relógio. Quer dizer, o que acontece? Tudo é perseguição contra o Bolsonaro. Mas não era um presente do Estado, que eram presentes milionários? Não, isso não. Quando você tem... Ele tinha uma norma para isso, que o Michel fez uma portaria para isso, para que esses presentes fossem considerados pessoais, coisa pessoal. Você vai ganhar um relógio, um negócio grande, um relógio de parede, ou uma joia daquela, como aquela da Michel de Diamantes e tal. Isso aí você tem que deixar para o Estado, mas não um relógio de pulso. Isso é uma bobagem. E foi 50 mil dólares, 250 mil reais. Isso o PT gasta num final de semana nessas viagens que eles fazem para o exterior. Mas em relação às joias da Michelle, por exemplo, que valiam mais de 15 milhões de reais? Daquela foi o ministro que trouxe a joia e que não declarou, e foram apreendidas. E isso é justo, tá certo. Eles fizeram direito. E aí eles tentaram liberar essa joia, o Cid tentou liberar essa joia por conta dele, porque achava que aquilo tinha que ser declarado, não podia ficar como estava. Então deu essa confusão danada, mas esse pessoal é muito sério. O Bolsonaro não é que liga para relógio, não liga nem para roupa. O Bolsonaro é um homem que não liga para nada. Sim,
Bom, é que a investigação diz que o dinheiro teria que... Não é um dinheiro, porque teve uma tentativa de venda, né? Inclusive no leilão nos Estados Unidos, para trazer esse dinheiro de volta para o Não é Brasil. bobagem. Quer dizer, foi erro. Ele não devia ter feito isso. Bolsonaro podia chamar qualquer produtor rural no Brasil, esses grandes produtores do agronegócio do Brasil, e chegar e falar assim, eu quero vender essa joia para você. O camarada ia... Quanto você quer, Bolsonaro? Só para ter uma joia do Bolsonaro? Venderia por triplo que ele vendeu nos Estados Unidos. Ele não fez aquilo com intenção de fazer alguma coisa errada. Ele fez porque achou que podia fazer. Fez errado, não devia ter feito, devia ter venido aqui. Então ele fez. Não, o Cid fez para ele. E isso não tem ilegalidade, porque a joia era dele. Eles não deviam ter discutido isso na época. Deviam ter descartado essa história de cara. A joia é minha, eu faço o que eu quiser. Então tá tudo certo. Tudo certo, isso não tem problema. Não tem problema. Antes eles roubavam na Petrobras. Nunca o Bolsonaro teve uma acusação dessa. Eles querem pegar, por causa de um relógio, arrumar esse tormento na vida do Bolsonaro. Por quê? Porque os órgãos de imprensa estão contra ele. Ele cortou toda a verba dos órgãos de imprensa. Fez muito mal. É um segmento que emprega muita gente. Ele não podia ter cortado isso do jeito que fez, mas ele estava sendo assessorado por pessoal, por militares que não tinham experiência. E aí fez essa bobagem. Então ficou... Você vê, na pandemia não deram um dia de folga para ele nas TVs. E o Bolsonaro é um camarada diferente mesmo. Você vê, aguentar 4 anos de paulada na televisão. Eu não aguentava, acho que 4 dias. Diferente como, presidente? Ele não é um cara normal, lógico. O Bolsonaro não é. Você não viu? Ele foi para Goiás esse final de semana? Eu nunca vi um negócio daquele. Todo final de semana, todo lugar que ele vai, eu me surpreendo. É um mundo de gente. É porque ele não é uma pessoa normal. Ele tem um carisma que é um negócio do outro mundo. E ele acerta em umas coisas, erra em outras, lógico, todo mundo erra. Que nem esse caso do Tarcísio em São Paulo, foi uma escolha que foi muito boa para São Paulo. O Tarcísio está com boa aprovação, é um bom governador. Escolha que ele fez. Que ele fez, pessoal. E que nós ficamos surpresos quando ele fez essa escolha. Ele não consultou ninguém. Então, quer dizer, ele não é um camarada na média. Ele é um camarada diferente da gente. Por isso que a gente tem que compreender e ter paciência com algumas coisas que acontecem e que não são, e que ele não faz por mal. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, ele tem um entendimento aqui, fez um entendimento com um senador. Aí chega o outro senador e fala com ele, e chora. Aí o Bolsonaro chora também, eles todos têm mania de chorar. O Tarcísio também. Então o cara chora na frente dele, ele fica com dó do cara. Ele chora? Chora, o Bolsonaro? É. Pô, ele vai contar uma história para mim que ele está sentindo, ele chora. É interessante isso. Eles têm esse sentimento. E ele, o que ele faz? Ele volta atrás. Porque ele fica com dó do cidadão que está pedindo isso para ele. Na política é difícil isso aí. E aí o pessoal não compreende isso. Tem que compreender, porque ele não é uma pessoa igual a nós. E isso eu compreendo. Eu tive essa sorte no começo de entender isso aí e de ver o passado do Bolsonaro, os problemas que ele teve nos partidos que ele passou. Por quê? Porque ele é diferente da gente, o pessoal não entende isso. Ele não é igual a nós. O raciocínio é diferente? Raciocínio, não? O prestígio dele, o carisma que ele tem, isso ninguém tem no Brasil. Eu acompanho política há muitos anos, eu nunca vi Jânio, Adhemar, eu nunca vi ninguém com o carisma do Bolsonaro. Ele vai num restaurante, é um inferno. Aí ele estava indo para Belém na semana retrasada, e o nosso deputado lá, o Éder, estava anunciando, o Bolsonaro vai almoçar em tal restaurante. Eu falei, não faz isso, liguei para ele. Você vai arrebentar o restaurante do camarada. Ele falou, já está tudo reservado. Eu falei, então para de anunciar isso aí. Foi um carnaval no restaurante, para eles segurarem o pessoal na porta que queria entrar. O restaurante já estava lotado. Quer dizer, é um carisma que é um negócio do outro mundo. Agora, voltando à delação para a gente falar aí das 3 linhas, né, de investigação. A outra linha é em relação à trama golpista, né? O jornal Globo trouxe mais um trecho aí da delação do Mauro Cid, falando que o presidente participou, inclusive, do texto, né, da minuta golpista, antes da reunião com os 3 comandantes
das Forças Armadas. Ele participou disso? Não, tenho certeza que não, porque só uma vez eu perguntei para o Bolsonaro, eu nunca vi ele tocar nesse assunto, estava sempre no palácio com ele, estava sempre no Alvorada com ele, nunca vi ele tocar nesse assunto. Um dia eu perguntei para ele, o pessoal fica me cercando no aeroporto, o Bolsonaro, se nós vamos deixar o Lula assumir, eu falo que isso é impossível. Ele falou, Valdemar, que eles usam um artigo da Constituição, que eles falavam 142, não me lembro que artigo, que ele podia fazer isso. Ele falou, não posso fazer nada disso, Valdemar. Tudo que nós fizemos nesse sentido, nós vamos acabar com a economia do país. O mundo não aceita isso. Agora, que o pessoal comentava isso, comentava direto. Todo mundo falava nisso, porque como o Bolsonaro era militar, o pessoal achava que ele queria dar o golpe, que ele poderia fazer isso. Então, por exemplo, eu só ando no aeroporto, só ando a pé no aeroporto. E o aeroporto de Brasília é extenso, né? Tem 2 quilômetros lá para você andar, 3. Aí o pessoal me pegava e falava, vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falava, mas que jeito? O Bolsonaro não pode deixar. Quer dizer, o pessoal esperava alguma coisa. Então esse negócio de golpe foi muito comentado. Eu recebia propostas de advogados que eu não conhecia, mandavam para o partido como podiam fazer, como o governo podia fazer para dar o golpe, porque é só golpe, porque não tem, isso você não consegue fazer de maneira legal. Eu tinha a sorte de mandar moer. O secretário, o ministro dele da Justiça, coitado, pegaram um papel desse na casa dele e puseram ele na cadeia um tempão. Isso é uma bobagem, porque todo mundo comentava isso no governo dele. Todos os militares falavam nisso. Nunca teve uma minuta golpista? Nunca. Não tinha minuta golpista preparada por advogados que você não conhecia. Um dia eu estou entrando no sanitário do aeroporto, eu vi que tinha uma pessoa atrás de mim. Vi que era uma mulher que estava atrás de mim. E a hora que eu estou entrando no sanitário, ela falou comigo, deputado, eu queria te dar esse documento. Eu falei, tá bom, obrigado. Nem perguntei o que era. Aí comecei a ler o documento no avião, até eu olhava para trás para ver se ninguém estava olhando. Porque eu vi que era a proposta do golpe. Ela citava o artigo, que nós podíamos fazer, isso podia fazer nada. Cheguei a moer. Então, quer dizer, nós recebemos por correio proposta de golpe. Pessoal sugerindo como fazer. Por correio. Então, quer dizer, isso aí era um assunto que era comentado, mas nunca o Bolsonaro se manifestou de fazer um negócio desse. E a única vez que eu perguntei para ele, ele falou para mim, eu falei, se o pessoal ficar falando isso comigo no aeroporto, esse negócio, ele falou, Valdemar, isso é impossível. Eu falei, eu sei. Ele falou, não dá. Esse artigo que eles citam da Constituição, esquece, é inconstitucional. Não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, acabamos com a economia do Brasil. E então foi um resultado legítimo da eleição? Eu acho que foi. Bolsonaro pensa diferente. Ele acha que nós tivemos uma dúvida com as urnas. Nós tivemos uma urna e nós questionamos porque o TSE mandava a gente fiscalizar, incentivava a gente a fiscalizar. E aí, nós fizemos, o pessoal nosso que estava fiscalizando achou que tinha uma irregularidade numas urnas que tinham o mesmo número, várias urnas. E outras que tinham os números separados direitinho, que eram as novas. Então eu mandei isso, porque nesse tipo de urna, o Bolsonaro ganhava a eleição. E no outro tipo de urna, o Lula ganhava a eleição. Mas só que nós não conseguimos provar em nenhum lugar que tinham as duas urnas, ou que tinham mais urnas, que houve roubo. Houve má intenção por causa das urnas. Que as urnas estavam erradas, estavam. Que as urnas não podiam ter o mesmo número. Mas vamos lá. Então nós questionamos o TSE. O que o Alexandre de Moraes fez com a gente? Deu uma multa de 22.900.000 para a gente. Uma loucura. E não explicou. Porque ele tinha obrigação de explicar. Isso tudo vai pesar muito para o Poder Judiciário no futuro. Não tenha dúvida disso. Porque as pessoas não aceitam uma multa dessa, de 23 milhões. Eu tive que aceitar, porque ele segurou meu fundo. Não passava o fundo até dar os 23 milhões. E pagou os 23? Pagou, me descontou tudo. E aí... eu vou tentar ainda fazer uma mudança lá, mas os 23 milhões já foram. Aí acontece o seguinte, as pessoas, como aquele caso que aconteceu na Itália, aquele cidadão tem informação
Então ele vê que deu uma multa para nós de 23 milhões por um questionamento que nós fizemos. Ele pode ter tratado mal o Alexandre. Pode ter tratado mal. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que respeitar a autoridade, seja ela qual for. Mas acontece que o Alexandre também não podia ter mandado a Polícia Federal entrar na casa do camarada, que não era motivo para isso. Agora, presidente, como que o presidente Bolsonaro vê todas essas acusações que estão sendo feitas contra ele? Como ele tem lidado com isso nos bastidores, nas suas conversas? Ele tem lidado da maneira... Ele fala que isso aí pode ser que a gente consiga uma mudança no futuro. Pode ser, porque você pega os tribunais regionais federais, os desembargadores, os ministros do STJ, ninguém está contente com o Supremo e com o comportamento do ministro Alexandre. Ninguém. Porque ele ultrapassa os poderes desses órgãos. Por exemplo, ele não podia julgar esse pessoal que foi preso lá, que eles chamam de golpista, que é uma piada, né? Golpista com um pedaço de pau, isso eu nunca vi na vida. Golpista que eu vejo é com metralhadora, com tanque de guerra. Aí ele pega e vai lá e dá 17 anos para um camarada desse. Ele não podia julgar o camarada, tinha que ser julgado em primeira instância. Segundo, esses 17 anos pode esquecer. Isso não vai continuar. Isso não vai vingar. Isso eles vão mudar mais para frente. Porque isso é um absurdo. Tem que ser preso. Um camarada que fez o que fez tem que ser preso. Mas não você dá 17 anos para ele, dá 2 anos de cadeia para um camarada desse e acabou. Porque não adianta. Não eram profissionais que estavam lá. Era o pessoal que você tem gente ruim em todos os partidos. E o PL acredita que na possibilidade do ex-presidente ser preso? Não, de jeito nenhum. Não acredito nisso. Não tem hipótese para isso. Vontade eles têm, mas eles têm uma preocupação também, que o Bolsonaro preso ele pode representar o dobro de força do que ele tem. Como assim? De revoltar a opinião pública. De revoltar? Revoltar? Me mostra um roubo que o Bolsonaro fez. Me mostra alguma coisa ilegal que ele fez no governo. Ele pode ficar maior, então, se ele for Sim, eles pensam isso, eles têm cabeça, lógico. E não acredito nisso, não tem motivo para prendê-lo. Não existe motivo para isso. Assim como não tinha motivo para ele ficar inelegível. Isso tudo pode ser, com a pressão popular, com o andamento das coisas, daqui a 2 anos. Nós temos muito tempo para a eleição. Eles podem rever isso no Supremo. No Supremo, você sempre pode rever as coisas. E eles podem chegar à conclusão que passaram do limite com Bolsonaro. Pode acontecer isso. E o PL já pensa nas eleições de 2026, quem que é o nome que vocês podem lançar ou apoiar? Nem me passa isso pela cabeça. Michele, não. Não, nós temos uma Michele que é um fenômeno, está bombando em todo lugar que ela vai. Mas acontece não passa pela cabeça do Bolsonaro, por exemplo, ter a Michele em cargo executivo. Pode ser que ela vá para um cargo a Senado, alguma coisa depois, mas nem pela cabeça dela. Ela não pensa, ela só pensa hoje em tocar o PL Mulher para frente, que tem estrutura para isso, e ela trazer mais mulheres para a política. E ela está conseguindo. Nesses 3 últimos meses, nós tivemos quase 50 mil filiações de mulheres. Então, eu acho que com o tempo ela vai conseguir fazer isso aí. Nós não pensamos nisso porque nós ainda acreditamos que o Bolsonaro vai ser candidato a presidente da República. Que tudo isso vai mudar, como mudou do Lula. Tudo isso vai mudar, porque está errado, vai mudar. Mas, bom, se você for pensar assim, tem várias ações também no TSE ainda que podem tornar ele inelegível também, né? Não só essa do... Só bobagem. O Bolsonaro não fez nada errado nunca. Nunca. Agora estão querendo julgar outras ações, esquece. Enquanto estiver lá e estiver no Supremo com a situação como está hoje, o Bolsonaro usou um exemplo interessante outro dia para mim, nós estávamos numa reunião grande, que a gente... eu falei, nós vamos recorrer para o Supremo. Ele falou, mas recorrer para o Supremo é como se você estivesse separando da tua mulher, recorrer para a sogra. Não vai ter solução. Mas pode ter com o tempo. O tempo muda tudo. Tem que ter paciência. E nós temos muito tempo para a eleição ainda, 3 anos.
É muito tempo, muita coisa pode acontecer. Ninguém, volto a repetir, imaginava que o Lula fosse candidato à presidência da República. Ninguém nesse Agora, o país. PL está pensando em lançar novas frentes aí do próprio PL, né? Para incentivar a adesão de novos Isso. membros aí para o PL. Como é que vai funcionar isso? Nós temos uma ideia do senador Eduardo Gomes de fazer o PL Maturidade, para a gente ter contato com esse pessoal de mais idade, filiar esse pessoal, trazer esse pessoal e levar os assuntos de interesse deles através de mensagens e através de um contato direto, que hoje você tem internet, tem mais facilidade para isso, para incentivar esse pessoal, que o camarada hoje, quando ele fica velho, ele fica um pouco abandonado, em todos os sentidos. E nós queremos alimentar esse cidadão com informações que interessem a ele e tudo mais. Achei muito boa a ideia dele. E nós queremos fazer também o PL, não é PL PET, outro dia escreveram o PET, PET é do PT. O PL, mas nós queremos fazer um PL para proteção de animais. Não para vacinar, não para castrar. Nós queremos pegar, nós temos um projeto, uma proposta do Rio de Janeiro, de uma senhora, nós estamos estudando, que é o seguinte, é avaliar esse pessoal que tem 30, 40 animais em casa, que cuida desses animais, com sacrifício, e incentivá-los. Nós queremos mexer só com o pessoal que cuida dos animais, dar estrutura para esse pessoal, não é estrutura através do partido, nós temos que arrecadar para isso, nós não podemos usar o fundo para isso, mas dar estrutura para esse pessoal poder sustentar esses animais, porque esse pessoal que tem 30, 40 cachorros em casa, gato e tudo mais, tudo abandonados, eles não têm apoio de ninguém. E tem gente que luta com dificuldade para manter isso aí. Então a nossa ideia é só ir nesse campo de animais. Bom, qual que é a expectativa do PL para as eleições municipais do ano que vem? Eu acho que nós vamos passar, nós temos hoje 480 prefeitos, eu acho que nós vamos passar de 1.200 prefeitos nessa faixa. E se a Michele, que vai entrar na campanha para valer, e o Bolsonaro, que vai trabalhar também muito, aí nós podemos chegar em 1.200 prefeitos. Bastante. Bastante, muito. Nós nunca pensamos que fosse chegar num ponto desse na vida. E por que esse otimismo? Por quê? Porque, veja bem, isso está diretamente ligado com o número de deputados federais que você tem e estaduais. Só em São Paulo nós elegemos 19 estaduais. Então, eles têm prefeitos, que às vezes estão em outros partidos. Então, eles vão trazendo esses prefeitos também. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós tínhamos 33 deputados eleitos em 2018. E logo em seguida nós conseguimos mais 9 deputados que não atingiram o quociente e nós trouxemos para o partido, eles podiam mudar de partido. Então nós sempre ficamos com 42, nesse tempo para cá, de 2018 para cá. Mas nós só elegemos 33 e nós tínhamos 350 prefeitos. Entendeu a conta? Agora nós temos 99. Saiu 1, 2, 3, vai sair 2, 3 mais, mas tem 20 querendo entrar. Só que eles não podem vir. Só pode vir na janela, 6 meses antes da eleição. E aí, o nosso partido vai crescer ainda para a campanha. Quando vier a janela, nós vamos receber muita gente. Então, com esse número de deputados federais e deputados estaduais que nós temos 120 deputados estaduais no Brasil. Com isso já aumenta o número de prefeitos automaticamente. E ainda mais com a força do Bolsonaro, muita gente em São Paulo querendo vir para o partido, porque o Bolsonaro ganhou eleição em todas as cidades. E as cidades, tem muita cidade grande que tem 150 mil eleitores, 180 mil eleitores. Nessas cidades, o Bolsonaro é decisivo. Por quê? Porque ele dá 20, 25% de voto para o camarada e não tem segundo turno. Então, divide lá 4 ou 5 candidatos, o camarada com os votos do Bolsonaro, ele se elege prefeito. Então, muita gente quer vir para o PL por causa disso. E a imagem do Bolsonaro não foi afetada, o senhor acha? Não, eu vejo ele foi para Belém, foi uma explosão lá em Belém. Ele foi essa semana para Goiânia, foi uma explosão. Para onde ele vai? É impressionante o prestígio dele. É impressionante. Não, e é um negócio que é difícil de explicar. Porque o pessoal fica assim, como é que pode um camarada desse ter perdido a eleição? Agora,
Presidente, em relação à eleição aqui em São Paulo, o PL vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes à reeleição? Olha, nós temos conversado com o Ricardo, é a minha vontade. E o Bolsonaro também conversou bastante com o Ricardo Nunes. A vontade nossa é o Ricardo Nunes. Nós achamos que ele tem chance de ganhar a eleição. Porque ele está bem, está crescendo, e nós temos que fazer de tudo para o Boulos não ganhar a eleição. Isso é o que nós podemos fazer de melhor para São Paulo. Porque se o Boulos ganhar a eleição, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma banana para o pessoal do PT que está com ele. Porque o pessoal do PT não quer o Boulos de candidato. Porque já sabe que vai acontecer isso. Mas o Lula prometeu para ele. Então ele vai ter o apoio do PT. Ele vai ter o apoio do PT. Se ele ganha a eleição, dá uma banana e vai pôr fogo em São Paulo. Porque eles com 4, 5 caras, 4, 5 deputados, eles põem fogo no país. Invade terra, invade a casa dos outros. Então, quer dizer, e daí, em 2026, o Boulos vai ser candidato contra o Lula. Você não tem a dúvida disso, porque ele vai ter essa máquina na mão. E o deputado Ricardo Salles tem manifestado uma insatisfação, né, inclusive nas redes sociais, pública, com o PL, até com o senhor, porque ele gostaria de ser o candidato a prefeito. Ele tinha desistido, agora voltou a se colocar no páreo aí para disputar as eleições. Ele deve sair do PL ou não? O PL vai liberar? Depende do Bolsonaro. Eu vou conversar com o Bolsonaro mais uma vez. Eu já tive um colega dele que veio me pedir a semana passada, veio conversar comigo e falar por que nós não liberamos o Salles e tal. Eu já sou favorável para liberá-lo. Eu quero liberá-lo. Eu vou conversar com nossos parceiros lá na Executiva Nacional, vou falar com o Bolsonaro e se tiver de acordo nós liberamos. Mas Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum Não, nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação, nós sabemos que um deputado de extrema-direita perde a eleição em São Paulo. Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu a eleição em São Paulo, o Tarcísio perdeu em São Paulo. E o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França, porque o Márcio França tinha o apoio do PT, aqui na capital. Então nós já sabemos disso, não precisa, é só saber ler. Então nós sabemos que um candidato de extrema-direita ele pode fazer barulho, vai fazer voto, não tenha dúvida disso, mas não ganha eleição. Agora, se o deputado Salles sair do PL e for candidato por algum outro partido, isso pode atrapalhar o jogo político para o prefeito Ricardo Nunes? Não acredito. Ele vai somar, ele não vai fazer os votos suficientes para chegar no segundo turno, mas ele soma, tem os votos do Ricardo Nunes, daí vai provocar o segundo turno. Que eu não vejo saída de não ter segundo turno em São Paulo. E aí no segundo turno o senhor acha que o Nunes... Toda a direita vota no Nunes, não tenho dúvida disso. Ninguém bota no bolo, o pessoal até arrepia. O cabelo do camarada fica em pé quando você fala no nome do Boulos, do pessoal da direita. Agora, tem rolado, né, nos bastidores, de fato, um mal-estar entre o prefeito e o próprio presidente, porque ele teve um certo momento que ele chegou a falar: eu não tenho tanta proximidade com o presidente, o Ricardo Nunes, num evento com estudantes, algo assim. E esse mal-estar, ele é de fato gerado porque o prefeito não abraça o apoio do presidente Bolsonaro? Não, o Nunes, na minha opinião, ele é um excelente prefeito, tem boa aprovação, mas ele tem um problema, ele é muito tímido. É interessante isso, ser político e ser tímido, né? Eu também sempre fui tímido no passado, acho que agora perdi um pouco, mas ainda sou. Mas ele é tímido, então quando pergunto uma pergunta para ele, às vezes ele responde de uma maneira, a pessoa não entende, e aí causa essas confusões. Quer dizer, e o que o pessoal quer causar? Sempre problema para o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ficou contra a imprensa, ele tem toda a imprensa contra ele. E contra nós também, né? Porque nós estamos juntos com ele. Mas o prefeito tem que abraçar mais o PL, o próprio presidente? Eu acho que sim, que o prefeito deve abraçar o PL, deve falar claramente que precisa dos votos do Bolsonaro. E ele já falou isso. É que ele tem que falar isso claramente, deixar isso bem explícito, para não ter dúvida. Nós precisamos, o Bolsonaro teve muito voto em São Paulo. É muito voto. E o senhor falou que vai conversar com o presidente para saber se de fato quem que vocês vão apoiar aí para as eleições. Existe então a possibilidade de não apoiar o prefeito? Eu acho muito difícil, mas isso depende do Bolsonaro. Eu te falei antes de começar a entrevista, viu, Marcela,
que eu tenho que respeitar o Bolsonaro em São Paulo, depois que ele elegeu o governador de São Paulo, Tarcísio, e o senador para o São Paulo, o Marcos Pontes, eu acho que eu tenho que respeitar a opinião dele. Esse é o problema. Porque ele acertou mais em São Paulo do que eu acertaria. Então quem bate martelo é o Bolsonaro. É Bolsonaro que é o dono dos votos. Que é o dono dos votos. Presidente, como que está a direita hoje? É uma direita, o PL, por exemplo. Qual partido de fato está com o PL? Então, veja bem, nós temos o PP, temos os republicanos, eles são direita, mas o próprio PP está no governo. Mas está acertando com o PT. Os republicanos também estão acertando com o PT. Então, quer dizer, eles têm um caminho dividido. É difícil para eles, porque grande parte dos seus deputados depende de recursos do governo. O Brasil é um país pobre. Nós temos uma miséria danada. Você vai no Maranhão, pega um posto de saúde na prefeitura, você não acredita no que você vê. Você fala, como é que pode existir isso? Tem nada. Se o prefeito não leva dinheiro para lá, se o deputado não leva dinheiro para lá, ele está morto. Então nós temos esse problema, ele depende muito do governo. É difícil isso. Nós temos que compreender isso aí. Agora, não é um partido de direita. Para participar do governo Lula não pode ser um partido de direita. Eles podem falar que são conservadores, que são isso, que são aquilo, mas não são. Senão não estariam no governo, não aceitariam o ministério de jeito nenhum. Republicanos do governador, então não é um partido de direita? Não é um partido. São conservadores, mas não são de direita, de jeito nenhum. Senão não participar do governo Lula. Nós não aceitamos a esquerda. Nós não aceitamos o regime. Nós vemos em todos os lugares do mundo onde teve a esquerda, as coisas não andaram bem. O melhor regime é o melhor sistema é o sistema da direita. Então nós não aceitamos isso. Presidente, na semana passada, o presidente Lula, ele fez uma troca, né, no comando da Caixa, tirou a Rita Serrano, a pedido ali para acomodar um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, que indicou, e ele deve fazer outras indicações ali nas vice-presidências. O PL deve ter uma desses cargos? Não. Inclusive, o Lauro Jardim escreveu a semana passada que o PL ia pegar uma boquinha na Caixa. Aí eu liguei para o Lauro. Eu mandei por WhatsApp. Lauro, dá para você me dar o nome da pessoa que está indicando? Aí ele me ligou. Ele falou, você não pode falar? Eu falei, posso. Ele falou, por quê? O que acontece com essa pessoa? Eu falei, nós vamos ter que expulsar do partido. O Bolsonaro quer isso. Aí ele falou, quando eu souber eu falo para você, eu não sei quem é. Mas e aí conversou outros assuntos comigo e tal. Então, quer dizer, o nosso pessoal não pode participar do governo. Não pode. Agora, tem vários parlamentares que votam com o governo. Em assuntos de impostos, essas coisas, não em pautas conservadoras. Na pauta conservadora, todos os deputados e os senadores do PL estão unidos nas pautas conservadoras. Agora, quando se trata de recursos, essas coisas, tem uns que têm interesse em votar com o governo, com o governador dele, para poder levar recursos para os seus municípios. Agora, a gente falou da Michelle, voltando à Michelle, o senhor elogiou muito, falou da potência, né, que é esse potencial político que ela tem ali e que até então não se sabia direito, né, porque ela nunca tinha participado da política. Qual que é o plano para a Michelle? Você falou um pouco, né, mas ela tem participado do PL Mulher, né, ela preside, né, o PL Mulher. Preside o PL Mulher. Tem feito muitas viagens. Qual que é o plano para ela? Olha, eu te diria que hoje o PL Mulher é um ministério. Tem um porte forte, porque nós temos uma verba que nós somos obrigados a gastar com as mulheres. Então ela tem uma estrutura, e que ela está usando essa estrutura, ela não pensa em outra coisa. Ela não pensa em mandato. Ela já falou para mim, eu não quero nem discutir isso aí. O que ela pensa? Ela quer trazer o maior número de mulheres para a campanha municipal de vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas. Porque ela entende que as mulheres estão em primeiro lugar em todos os aspectos, principalmente nas instituições de ensino, em todo lugar.
Então, nós temos maiores números de mulheres porque as mulheres estão se preparando melhor do que os homens. E nós não temos essa representação na política. Ela quer trazer essa representação para dentro da política. E ela está concentrada nisso. Como nós temos uma estrutura grande para isso, ela está usando essa estrutura para trazer gente para cá, para trazer mulher para a política. E isso não tem preço, porque as mulheres, eu falo isso não é para fazer a média, não. As mulheres são muito melhores do que os homens. Porque, por exemplo, eu tenho irmã. Na família brasileira, as mulheres são criadas diferente dos homens. Você não vê uma mulher fazer uma loucura no trânsito. Você pode ver, mas são coisas raras. As mulheres são muito mais equilibradas do que os homens. E são melhores. Outro dia eu estava discutindo isso aí, que queriam dar uma cota maior para a mulher. Eu falei, deixa passar isso aí, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Mas o pessoal não vai se entender. Falei, mas isso é bom para nós. Quanto mais mulher, é muito melhor. É muito melhor lidar com uma mulher deputada do que com um homem deputado. O pessoal vai ficar bravo de eu falar isso, mas é verdade. Com uma vereadora mulher, é muito melhor você tratar. Elas têm outra criação, outra consciência. Isso vem de família. Da casa da gente. No Brasil é assim. Como você tem criação diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, os políticos mineiros são elegantes, são educados. Você não vê um político mineiro brigar como os paulistas brigam, como os cariocas brigam. Eles são elegantes. Isso é criação. Presidente, tradição. A gente falou do PL e dos partidos que caminham junto com o PL e a gente vê que é um partido de direita que está meio sozinho, né? Teve um enfraquecimento da direita durante esse processo de saída do ex-presidente, até de desgaste político por conta das investigações? Então, mas eu não sinto isso. Mesmo com as investigações, os problemas que querem criar para o Bolsonaro, eu não sinto isso. Quem vê o Bolsonaro em qualquer lugar, você fala, não acredito que esse camarada perdeu a eleição. Não estou dizendo que teve erro em urna, não. Não quero dizer isso, não. Eu nunca achei que teve. O camarada não acredita que ele perdeu a eleição. E às vezes ele mexe comigo, porque eu evito de sair com o Bolsonaro. Só quando ele vem para São Paulo que eu não tenho jeito que eu saio com ele. Porque é um inferno sair com ele. Porque você fica para trás, a segurança e a atenção a mim quer que eu vá do lado dele, eu não vou, porque o pessoal não está lá para me ver. Aí eu fico para trás, quando você fica para trás, o povo entra e aí você não consegue andar mais. Você vai para onde o povo te carrega. Que fica um empurra e que não tem jeito. Eu detesto andar com o Bolsonaro. Não gosto de andar junto com ele. E aí eu só vou onde não tem jeito que eu tenho que ir. Porque o Bolsonaro é um fenômeno. Quer dizer, como é que pode? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Marcela, vou te dar uma notícia aqui. Tem até governador querendo entrar no PL. Nós estamos estudando agora com 6 senadores para vir para o PL. Qual governador? Não posso falar. Você falou que quer me dar notícia? Isso eu não posso falar. Não, mas tem até governador. Quero te dizer uma coisa. Nós temos de 6, para não errar, de 6 a 8 senadores que querem vir para o PL. Mas só querem vir se o Bolsonaro apoiá-lo em 2026. Então, nós estamos estudando isso aí e convencendo o Bolsonaro também. Porque daí o Bolsonaro pega, mas tem que ser de direita. Tem que ser de direita, Bolsonaro. Se fosse de direita, não vinha. Então, nós estamos conversando com o Bolsonaro, o Rogério Marinho, o senador Portinho, que é o nosso líder no Senado. Nós estamos convencendo o Bolsonaro que nós precisamos trazer esse pessoal. Mas ele só vem se o Bolsonaro apoiar. Quer dizer, olha a nossa situação. Nós podemos ir para 18 senadores. E na próxima eleição, não se esqueça de uma coisa, Marcela, são 2 candidatos a senador. O segundo colocado se elege com 18%, 20%. Você vai ver só o que nós vamos fazer de senador. Não tenha dúvida disso por causa do prestígio do Bolsonaro. Agora, senador, você falou de senador, eu confundi aqui. Presidente, para a gente encerrar, tem algum, né, o senhor, acho que todo mundo, né, todo político, o partido faz um balanço, ainda mais que saiu agora do governo. Tem algum erro que vocês avaliam que poderia ter sido diferente durante a gestão do ex-presidente? Na pandemia. Ali na pandemia o Bolsonaro errou na comunicação. Eu falei que ele errou na comunicação e um jornal outro dia escreveu, eu estava numa cidade
aí da região metropolitana, escreveram, quando eu falei que ele errou na comunicação, na pandemia, e o camarada falou que eu estava fazendo uma pressão para o Van Garten, que é o atual assessor de imprensa dele, nem era na época. E que eu estava fazendo pressão contra o Van Garten. Imagina, não tinha nada que ver. Errou na comunicação. Na pandemia, o Bolsonaro perdeu milhões de votos. Porque ele tinha a imprensa toda contra ele. E quando ele falava da vacina, eles davam destaque para aquilo. Aquilo machucava as mulheres. A mulher estava para dar uma vacina num filho dela, que era pequeno, ela ficava na dúvida, vou dar ou não vou dar? O Bolsonaro, não, eu não tomei vacina, sou contra a vacina. E falava de outros elementos. Quer dizer, o Bolsonaro, naquele momento, ele perdeu milhões de votos. O Bolsonaro era para ter ganho a eleição do Lula no primeiro turno, porque ele perdeu a eleição por 2 milhões de votos. E ele, na pandemia, perdeu muito mais do que isso. Foi um desastre. E olha, deu dinheiro para os 5.568 municípios no Brasil. Deu dinheiro para todo mundo enfrentar a pandemia. Deu dinheiro para todos os estados. Comprou todas as vacinas, todas gratuitas. Todas as vacinas para o povo, tudo gratuito. Vamos lá. Chegou, na minha cidade, Mogi das Cruzes, chegou 40 milhões na prefeitura, o prefeito falou, você mandou algum dinheiro para cá? Eu falei, não, por quê? Chegou 40 milhões aqui para a prefeitura, por quê? Livre, para eu investir no que eu... Eu falei, mas 40 milhões? Aí fui ver, era o Bolsonaro, que o Bolsonaro estava distribuindo dinheiro, gastou mais de 200 bi, dando dinheiro para todas as prefeituras enfrentarem a pandemia. E ele falava contra ele mesmo. Ali foi um erro de comunicação. Quando falou erro de comunicação... Mas era o que ele acreditava, né? Mas não podia, não pode, ele confundiu as mulheres. Na eleição, ele sempre esteve na frente com os homens. Com as mulheres, ó. Pesquisa, o Duda acompanhava isso dia a dia, com as mulheres. As mulheres começaram a implicar com ele, porque elas deixou... Muita gente votou no Lula porque não queria votar no Bolsonaro. E teve gente que votou no Bolsonaro porque não queria votar no Lula, mas bem menos. No Lula foi bastante gente. Agora, o senhor fala da comunicação. Com certeza, né, tinham ali aliados tentando orientar o presidente. Esquece. Mesmo assim. Fizemos o diabo. Nós fizemos uma pesquisa, fomos apresentar para ele, o Duda estava lá. Aí, nós fomos apresentar para ele uma pesquisa, quem que vai apresentar a pesquisa, vamos ter que falar esse negócio da vacina. Nós tínhamos acabado de acertar com o Bolsonaro de entrar no governo, de apoiar o governo, não era candidato nosso. Aí, vamos pedir para o Flávio Bolsonaro apresentar, que é filho dele. Aí o Flávio apresentou, ele falou, esquece, isso eu não faço. Era a vacina, esquece. Apresentamos a pesquisa para ele. Bolsonaro, ele é teimoso com algumas coisas. E é aí que nós temos que ter equilíbrio para estar sempre bem com ele, porque ele representa muito para nós, muito para o nosso partido. E nós temos que temos um fenômeno, que é um camarada do outro mundo, que arrasta milhões de pessoas, milhares de pessoas, quando ele vai nos locais. Então nós temos que ter paciência para acertar, porque ele foi muito bom presidente para o Brasil. Quer ver só, vou te deixar uma prova que ele acertou o governo. Lembra, 3 anos atrás, todo mundo queria matar o Paulo Guedes. Tira esse cara do governo. Quando terminou o governo, ele estava com aprovação, o Paulo Guedes, que é sinal que ele entregou o governo em dia. Que é sinal que os empresários, que os trabalhadores, criando mais emprego, depois da pandemia, nós fomos melhor que Inglaterra, que Estados Unidos, em questões de criação de emprego, em questões de inflação e tudo mais. O Paulo Guedes foi muito bem, é sinal que ele entregou o país em ordem. Presidente, queria muito agradecer a sua participação aqui, foi Imagina. Um prazer, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou, lembrando que essa entrevista fica na íntegra no canal de Veja no YouTube e até uma próxima. Tchau, tchau.